A maioria das pessoas ficaria entusiasmada em aceitar um emprego com um bom salário e benefícios sem muita hesitação. No entanto, não pesquisar minuciosamente sobre o trabalho ou empregador pode resultar em golpes ou, pior, pode custar sua vida. Nos Estados Unidos, existem muitos sites onde indivíduos ou organizações podem postar anúncios de emprego para diversas posições ideais com salários atraentes. Muitos acreditam que conseguir um emprego assim levaria a uma vida melhor. No entanto, no caso de hoje, os homens que foram ao endereço da oferta de emprego nunca mais voltaram. O que aconteceu com eles? Quem os contratou e com que propósito? Richard Beasley nasceu em 15 de junho de 1959 em Washington, D.C., Estados Unidos. Sua mãe, Carol, cujo sobrenome de solteira permanece desconhecido, engravidou ainda jovem. Embora tenha se casado com o pai biológico de Richard, o relacionamento foi curto. Logo depois, Carol conheceu Jim Beasley. Na época, Carol trabalhava como secretária em uma escola, enquanto Jim era caminhoneiro. Após um breve namoro, Jim e Carol se casaram e tiveram 2 filhas. No entanto, Jim estava longe de ser o marido ou o pai ideal. Ele lutava contra o vício em álcool, gostava de jogos de azar, era ciumento e frequentemente abusivo, criando um ambiente assustador em casa. Apesar do ambiente hostil, Carol tentou incutir fé e o valor da caridade em seus filhos para lhes dar esperança. Na adolescência, Richard desenvolveu uma habilidade para a comunicação suave e persuasiva. Depois de se formar no ensino médio em 1976, passou um tempo na Marinha antes de frequentar uma escola técnica, onde aprendeu habilidades de usinagem, o que lhe permitiu ganhar a vida. Richard também era um entusiasta de motocicletas, uma paixão que o conectou com uma garota chamada Tina Carr, que compartilhava seu amor pela velocidade e cultura das motocicletas. Durante esse período, Richard começou a se envolver em atividades criminosas. Em 1985, após roubar uma motocicleta no Texas, foi preso, o que acabou temporariamente com seu romance com Tina. No entanto, após cumprir apenas 4 anos, foi libertado em 1989. Aos 30 anos, Richard voltou para Akron e se reconectou com Tina. Eles se casaram, foram morar juntos, e em 1993, deram as boas-vindas à sua primeira e única filha, Tanya Beasley. Nos primeiros anos de Tanya, Richard parecia ser um homem trabalhador e um pai amoroso. Tanya gostava de passeios com seu pai ao shopping, parque ou zoológico, e pintar juntos era outra atividade que ela apreciava. Tina, que se tornou uma mulher carinhosa e mãe devotada, desejava deixar para trás o passado, incluindo o estilo de vida das motocicletas e a cultura associada. Richard não compartilhava desse desejo, mas mantinha isso para si mesmo. Apesar de assegurar repetidamente à sua esposa que agora levava uma vida mais correta e responsável, a verdade era diferente. Richard logo voltou à vida de crime, envolvendo-se no tráfico de drogas, invasões de domicílio e venda de armas para criminosos, tudo enquanto mantinha suas atividades ocultas de Tina. Em meados dos anos 90, Richard Beasley foi apreendido por agentes do Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos. Ele foi condenado por um juiz de Ohio a 7 anos de prisão federal por acusações de roubo e tráfico de armas ilegais. Devido a um erro administrativo, Richard evitou a extradição para o Texas, onde ainda estava em liberdade condicional. Como resultado, Tina pediu o divórcio, e sua filha Tanya ficou sob a custódia da mãe. Durante seu tempo na prisão, Richard encontrou consolo em sua fé, afirmando que Deus sempre foi a única constante em sua vida. Ao ser libertado em 2003, ele voltou a Akron com um novo senso de propósito, determinado a mudar de vida. Logo conseguiu um emprego como motorista de caminhão de lixo. Além disso, tornou-se capelão voluntário em uma igreja local, dedicando-se a espalhar a palavra divina e ajudar os desabrigados. Ele particularmente simpatizava com aqueles que haviam cometido erros ou sofriam de abuso de substâncias.
Richard tornou-se um voluntário frequente em uma cozinha comunitária, onde formou um vínculo estreito com um garoto chamado Brogan Raffay, nascido em 24 de dezembro de 1994. Brogan era o filho mais velho de Ye e Michael Raffay, que começaram seu relacionamento ainda jovens. A família, posteriormente completada com a chegada de uma filha, vivia em uma casa modesta nos subúrbios de Akron, marcada por certa disfuncionalidade. Os problemas de abuso de substâncias de Ye pioraram com o tempo, enquanto Michael fazia o melhor para sustentar a família com seu trabalho de manhã cedo como maquinista. A situação era desafiadora, pois Ye gradualmente negligenciava suas responsabilidades, deixando Brogan, em grande parte, para se cuidar sozinho. Brogan também não podia contar com seu pai, que frequentemente recorria à punição física quando Brogan se metia em problemas ou o desagradava. Não surpreendentemente, aos 8 anos, Brogan buscou refúgio na presença de Richard. Certa vez, quando Ye desapareceu devido ao abuso de substâncias, Brogan, sentindo-se desamparado, procurou Richard em busca de apoio. A partir desse momento, Richard assumiu um papel protetor e de mentoria para o garoto. Inicialmente, Tanya sentiu ciúmes do vínculo deles, mas eventualmente entendeu que Brogan precisava de uma figura positiva em sua vida. Em 2005, Richard se envolveu em um acidente de carro enquanto trabalhava, resultando em fraturas significativas, bem como lesões na cabeça, pescoço e coluna. Para controlar sua dor, ele recebeu analgésicos aos quais eventualmente se viciou, embora mantivesse isso em segredo. Esse vício mudou drasticamente Richard, tornando-o propenso a explosões de raiva por motivos triviais. Apesar disso, sua reputação como um pilar da comunidade permaneceu intacta. Em 2009, usando um acordo financeiro de seu acidente, Richard abriu uma casa de reabilitação para pessoas em liberdade condicional e trabalhadores do sexo. Juízes, advogados e até promotores acreditavam que ele estava genuinamente comprometido em ser um homem reformado. Richard era conhecido por sua defesa não apenas dos acusados e viciados, mas também por sua habilidade de persuadir juízes a concederem a libertação sob sua supervisão na casa de reabilitação. Havia algo inegavelmente cativante em Richard, e ele possuía um talento notável para convencer os outros. No primeiro ano do ensino médio, Tanya queria seguir os passos do pai e se envolveu na organização de caridade dele, uma decisão que Richard apoiou de todo o coração. Juntos, conseguiram arrecadar fundos significativos para a causa deles. Por volta dessa época, Tanya teve seu primeiro namorado, um garoto com um passado problemático que permaneceu anônimo. Ele alegou ter mudado, e quando Richard perguntou a Tanya se seu namorado estaria disposto a trabalhar na casa de reabilitação, ela pensou que poderia ser uma influência positiva. No entanto, Richard na verdade pretendia que ele vendesse drogas no bairro enquanto ajudava Richard a limpar sua caixa de mensagens. Tanya, ao limpar a caixa de mensagens do pai, encontrou uma mensagem de seu namorado revelando suas atividades secretas. Sentindo-se devastada e traída, Tanya encontrou até mesmo o simples ato de caminhar pelos corredores da escola e conversar com amigos desafiador. Ela se tornou desconfiada e duvidou das verdadeiras intenções de todos. Seu relacionamento com Richard sofreu um golpe severo, e foi doloroso para ela se distanciar do pai que antes adorava. Richard então se aproximou de Brogan, que faria qualquer coisa por ele. Brogan via Richard como a única pessoa que esteve lá por ele durante sua infância problemática. O menino gentil e bondoso que Brogan uma vez foi transformou-se em um jovem dominante e assertivo. Enquanto isso, a casa de reabilitação claramente se tornará uma fachada para atividades ilegais. Richard explorava as mulheres que abrigava, mantendo-as em um ciclo de vício em drogas e forçando-as à prostituição sob constantes ameaças. Eventualmente, as mulheres se cansaram e o denunciaram às autoridades. Em dezembro de 2010, após uma operação policial na casa, encontraram produtos químicos usados para fabricar drogas, medicamentos prescritos e outras substâncias.
Richard foi preso e acusado de tráfico de drogas e indução à prostituição. Além disso, ele havia violado sua liberdade condicional novamente e enfrentava a possibilidade de décadas na prisão. Em julho de 2011, Richard conseguiu pagar a fiança, com seu julgamento agendado para setembro. Ele deveria retornar ao tribunal em agosto. Desesperado para evitar mais tempo na prisão, ele elaborou um plano com Brogan para assumir a identidade de outra pessoa, o que exigia matar alguém. Eles vasculharam as ruas de Akron e eventualmente encontraram Ralph Geiger, um homem de 59 anos, desalinhado, desempregado e morando em um abrigo, tentando desesperadamente se reerguer. A situação de Ralph Geiger era particularmente difícil, pois ele já havia visto dias melhores e sempre seguiu as regras. Depois de se formar no ensino médio nos anos 1970, ele se mudou para a Califórnia e trabalhou em uma loja de antiguidades com seu pai quando voltou para Ohio. No final dos anos 1990, Ralph começou seu próprio negócio de reformas e consertos. Ele teve bastante sucesso, até empregando outras pessoas. No entanto, no início dos anos 2000, a recessão econômica e o colapso do mercado imobiliário o deixaram sem teto. Embora Ralph não tivesse esposa ou filhos, ele tinha uma amizade genuína com Summer Haleg, uma mulher de 26 anos que o via como uma figura paterna. Determinado a melhorar sua situação, Ralph frequentemente usava o computador da biblioteca pública para procurar empregos. Foi lá que Richard o abordou com uma oferta de emprego tentadora, cuidando de uma fazenda de gado e realizando manutenção geral. O trabalho vinha com uma casa móvel de 2 quartos sem aluguel e um salário. Vendo isso como uma oportunidade incrível, Ralph aceitou imediatamente. Ele compartilhou a boa notícia com Summer, mas curiosamente não forneceu detalhes sobre como encontrou esse emprego dos sonhos. Em 8 de agosto de 2011, Ralph ligou para Summer para dizer que estava a caminho de seu novo emprego. Ela desejou-lhe boa sorte e pediu para ele manter contato. Nesse mesmo dia, ele entrou no carro de Richard com Brogan dirigindo. Cerca de 90 minutos depois, pararam em uma floresta. Richard convidou Ralph para uma caminhada e, com Brogan ao seu lado, friamente assassinou Ralph. Eles então pegaram seus documentos e Brogan foi encarregado de cavar uma cova para esconder o corpo. No caminho de volta, Richard ameaçou Brogan com uma faca, avisando-o que, se ele falasse, sua mãe e irmã estariam em perigo. Na semana seguinte, Richard assumiu a identidade de Ralph para conseguir uma casa e um emprego. Quando ele faltou à audiência no tribunal em agosto, foi emitido um mandado de prisão. Precisando se esconder novamente, Richard se mudou para outro quarto em meados de outubro, desta vez com um homem chamado Joe, a quem pediu para compartilhar seu serviço de internet. Richard não abandonou completamente seu esconderijo anterior, pensando que seria útil ter 2 lugares diferentes para se refugiar. Reconhecendo o potencial da internet, mas ciente de suas limitações, ele pediu ajuda a Tanya. Sob uma história fabricada, Richard pediu à filha para criar uma conta em um site de classificados, e ela concordou. Richard então postou o mesmo anúncio de emprego que atraiu Ralph, usando o pseudônimo Jack. O anúncio procurava um perfil específico de um homem mais velho, solteiro, alguém que pudesse estar passando por dificuldades em uma economia em declínio com altas taxas de desemprego. As respostas vieram rapidamente. Em meados de outubro, Richard respondeu a David Pauley, um dos candidatos. David, com cerca de 50 anos e vindo de Norfolk, Virgínia, estava desempregado e havia se divorciado em 2009. Ele tinha um filho, e essas circunstâncias o deixaram um homem triste. Ele passava horas navegando na internet sem esperança. Os detalhes sobre sua família são escassos, mas sabe-se que ele tinha uma irmã gêmea chamada Deborah. Quando David viu o anúncio, pensou que era bom demais para ser verdade, mas se sentiu tentado mesmo assim. Richard, enquanto fornecia detalhes sobre o emprego, também mencionou seu papel como pregador. Quando David compartilhou que tinha muitos pertences para vender,
Richard viu uma oportunidade ainda maior. Eles combinaram de se encontrar em 23 de outubro de 2011 em Marietta, Ohio. David, animado, compartilhou a notícia com Deborah, sentindo-se triunfante por conseguir o que considerava uma ótima oferta de emprego. Ele até comentou com sua irmã que parecia uma bênção divina. Em 22 de outubro de 2011, David se preparou para partir, ligando para Deborah e prometendo manter contato o máximo possível, dada a localização rural. Enquanto isso, Richard e Brogan dirigiram até a floresta onde Ralph estava enterrado, e Brogan cavou uma nova cova. No dia seguinte, David se encontrou com Richard e Brogan em um restaurante para o café da manhã. Depois, eles seguiram para a área remota onde Richard alegava que sua propriedade estava localizada. Ao chegarem ao local, Brogan se desculpou para ir ao banheiro, deixando Richard sozinho com David. Aproveitando um momento em que David estava distraído, Richard sacou uma arma e atirou nele. David caiu no chão, sem vida. Ouvindo os tiros, Brogan correu de volta e encontrou Richard revistando os bolsos de David. Seguindo as ordens de Richard, Brogan descartou o corpo na cova recém-cavada. Agindo como se nada tivesse acontecido, eles retornaram ao restaurante em Marietta e pegaram o carro de David, junto com seus pertences, que incluíam ferramentas e até decorações de Natal. Eles venderam tudo, arrecadando cerca de $1.000. No entanto, o vício de Richard era caro, e o dinheiro desapareceu rapidamente em apenas 15 dias. Desesperado, Richard procurou uma nova vítima entre os candidatos que respondiam ao seu anúncio de emprego. O próximo respondente foi Scott Davis, um homem de 49 anos da Carolina do Sul. Scott era solteiro e, apesar de ter habilidades de jardinagem, não conseguia encontrar um emprego. A oferta de emprego parecia atraente para ele, pois também lhe permitiria visitar sua mãe em Ohio. Durante a conversa, Richard descobriu que Scott possuía uma motocicleta Harley-Davidson e várias ferramentas de trabalho. Eles combinaram de se encontrar no domingo, 6 de novembro de 2011. No dia marcado, Richard e Brogan esperaram em um restaurante, onde as câmeras de segurança capturaram sua presença. Quando Scott chegou, tomou café da manhã com eles, seguindo o padrão usual. Ao se aproximarem da área remota e arborizada, Richard repetiu a história habitual, dizendo que precisavam pegar alguns equipamentos para reparar a estrada que levava à fazenda. No fundo da floresta, Richard disse a Scott que estavam perdidos e que era hora de voltar. Sentindo que algo estava errado, Scott virou-se para olhar em volta e imediatamente se sentiu desconfortável. Assim que terminou de virar, viu Richard apontando uma arma para ele. Tomado pelo medo, Scott instintivamente começou a correr, sabendo que precisava escapar a qualquer custo. Ele correu sem olhar para trás. Richard disparou, acertando Scott no cotovelo. Scott caiu no chão, mas antes que Richard pudesse mirar novamente, Scott se levantou e, com sangue jorrando do braço ferido, continuou a correr, buscando refúgio. Ele escorregou por uma encosta escorregadia e, ao se levantar, outro tiro soou, roçando sua cabeça, um lembrete aterrorizante de quão próximo estava do perigo. Outro projétil passou zunindo perto dele. O coração de Scott batia mais rápido do que jamais experimentara, mas ele correu sem hesitação. Emergiu da folhagem densa, parou desorientado, mas ciente de que o perigo era iminente. Enquanto isso, Richard voltou para a estrada, entrou no carro com Brogan e começaram a procurar por ele. Richard até instruiu o jovem a atropelar Scott se o vissem na estrada. No entanto, Scott tinha outros planos. Ele decidiu se esconder em um riacho, achando que era mais seguro do que buscar ajuda imediatamente. Ele ficou lá por 7 horas, constantemente alerta a qualquer som estranho. Depois disso, continuou sua fuga até encontrar uma casa e bater na porta. Os moradores inicialmente duvidaram da história de Scott, mas seu estado sangrento e desesperado os convenceu a chamar os serviços de emergência. A equipe de resposta foi enviada imediatamente.
quando ouviram a história de Scott, também ficaram desconfiados, inicialmente pensando que poderia ser um negócio de drogas que deu errado. Além disso, não havia nenhuma fazenda que correspondesse à descrição dada por Scott. Felizmente, Scott pôde provar sua história com o anúncio classificado ao qual havia respondido e descreveu seus agressores. Ele disse que o homem mais velho, com cerca de 51 ou 52 anos, tinha cabelos escuros com alguns fios grisalhos e se chamava Jack. O mais jovem, com cerca de 17 anos, era muito alto. A polícia compartilhou essas informações com a mídia, na esperança de que alguém pudesse fornecer uma pista. Dentro de algumas horas, a história de Scott chamou a atenção dos meios de comunicação locais. Durante a investigação, a polícia recebeu uma ligação inesperada de Deborah. Ela reconheceu as semelhanças entre a provação de Scott e o que seu irmão David lhe contou antes de partir. Não ouvir nada dele, algo muito incomum, deu-lhe a sensação de que seu irmão poderia ser uma vítima. Focando sua busca na área arborizada onde Scott se escondeu, as autoridades encontraram um rastro de sangue e o seguiram até o local do ataque. Lá, descobriram uma cova recém-cavada, vazia, concluindo que era destinada a Scott e suspeitando que não fosse a única. A polícia se retirou para buscar cães farejadores, e ao retornar, vasculharam a área e encontraram uma segunda cova. Dentro, encontraram o corpo sem vida de David. Dias depois, durante outra busca na área por pistas que levassem aos criminosos descritos por Scott, as autoridades descobriram uma terceira cova contendo os restos de Ralph. Naquele momento, a identidade do homem era desconhecida. Faltando recursos necessários para continuar a investigação, a polícia local contatou o FBI. O FBI deu os primeiros passos ao tomar as primeiras medidas. O FBI começou analisando o anúncio classificado e identificando dois pontos-chave: o perfil das vítimas e o estilo de escrita dos anúncios. Eles também começaram a rastrear o endereço IP do anunciante. Apesar da atenção generalizada e dos avisos sobre os anúncios falsos, Richard ainda precisava de dinheiro e continuava procurando novas vítimas. Incrivelmente, apesar dos avisos sobre os anúncios fraudulentos, Timothy Kearney caiu na armadilha. Timothy, de 57 anos, era pai de 3 filhos e se divorciou em 1997. Ele mantinha uma relação próxima com sua família, frequentemente por meio das redes sociais, onde compartilhavam fotos e vídeos, divulgando muitas informações online. Sua família estava bem ciente de seus planos e atividades. Em 10 de novembro de 2011, Timothy postou no Facebook anunciando sua decisão de deixar o passado para trás e começar a trabalhar em uma fazenda perto de Cambridge, Ohio. Ele se despediu da ex-esposa e dos filhos e arrumou suas coisas. Na manhã de 13 de novembro, enviou uma mensagem final a um de seus filhos. Ciente de que a polícia estava em seu encalço, Richard alterou sua estratégia, o que efetivamente manteve as autoridades à distância. Assim, o encontro de Timothy com a dupla ocorreu em um shopping abandonado. Uma vez lá, Richard seguiu sua rotina habitual. Quando sua vítima estava distraída, ele puxou o gatilho. Brogan então cavou uma cova e enterrou Timothy no local. Enquanto isso, os esforços do FBI para rastrear o endereço IP do anúncio os levaram a uma casa em Akron. O proprietário, chamado Joe, mencionou que havia alugado um quarto para um homem chamado Ralph, que ele descreveu como amigável, mas que passava muito tempo no computador. Esse detalhe sugeria fortemente o perfil do suspeito. Joe forneceu o número de telefone do homem à polícia sem qualquer resistência. Outra equipe de investigadores recuperou imagens de vigilância do restaurante onde Scott havia se encontrado com Richard. Descobriram que o homem que procuravam era, de fato, Richard. Para piorar, ele não estava sozinho, mas acompanhado por um jovem chamado Brogan. A combinação das imagens de vigilância e o número de telefone fornecido por Joe, rastreado pelo sistema de GPS, permitiu localizar o principal suspeito. Incrivelmente, ele estava a apenas algumas quadras de distância.
Enquanto Richard caminhava pela rua, os agentes o cercaram sem nenhuma perseguição dramática ou operações extensas. Ele foi apreendido. Uma subsequente busca nas duas residências que ele havia usado revelou informações adicionais, incluindo documentos e fotos. Finalmente, foi confirmado que o segundo corpo era de Ralph. Logo depois, os agentes prenderam Brogan em sua casa. Graças às suas declarações, a polícia conseguiu localizar o corpo de Timothy. Richard enfrentou 25 acusações, incluindo assassinato agravado, roubo, sequestro e roubo de identidade. Brogan recebeu um advogado e discutiu um acordo de confissão, com a condição de que cooperasse com a investigação. No entanto, ele se recusou, considerando isso uma traição a Richard, e resistiu a qualquer oferta de acordo. Assim, seu julgamento começou em outubro de 2012. O júri de Ohio, composto por 7 mulheres e 5 homens, deliberou por 20 horas. Brogan foi absolvido da acusação de roubo de identidade, mas considerado culpado em todas as outras acusações. Ele foi condenado por 3 acusações de assassinato agravado e uma acusação de tentativa de assassinato. O júri observou que sua idade tornou a decisão difícil. Em 13 de novembro de 2012, Brogan foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 70 anos. No caso de Richard Beasley, uma vez que os fatos foram estabelecidos sobre os assassinatos de Ralph Geiger, David Pauley e Timothy Kearney, o júri o considerou culpado em março de 2013 por 26 acusações, incluindo assassinato agravado, sequestro e roubo agravado. Eles recomendaram unanimemente a pena de morte. Consequentemente, em abril de 2013, durante a audiência de sentença, Richard foi condenado à morte. No entanto, um erro processual no primeiro julgamento levou a uma reavaliação dos fatos em 2020, reafirmando a sentença. Atualmente, enquanto aguarda a execução, Richard continua proclamando sua inocência. Sua filha, Tanya Beasley, compartilhou em vários programas que se sentiu culpada por muitos anos, achando que pode ter ajudado seu pai inadvertidamente sem saber de seus crimes. Apesar disso, ela se esforçou para viver sua vida da melhor forma possível e até se encontrou com o filho de uma das vítimas para expressar sua solidariedade.